10 coisas que te mantêm na pobreza. A pobreza raramente começa com falta de dinheiro. Ela começa com formas erradas de pensar, decidir e repetir comportamentos. E o mais perigoso, esses comportamentos são ensinados como normais. Ninguém acorda um dia e decide ser pobre. As pessoas apenas repetem padrões sem nunca questionar a lógica por trás deles. Hoje você não vai ouvir dicas rápidas. Você vai entender por que certas atitudes te mantêm exatamente onde você está, mesmo trabalhando, mesmo se esforçando, mesmo ganhando mais. Se você quer só motivação, esse vídeo não é para você. Aqui a gente constrói consciência. Gastar sem consciência de processo. A maioria das pessoas gasta sem entender o processo financeiro em que está inserida. Ela vê o dinheiro apenas como algo que entra e sai, nunca como um sistema. Vamos a uma história comum. Imagine alguém que recebe o salário, paga as contas, faz mercado, usa o cartão para pequenas recompensas e no fim do mês sente que trabalhou apenas para sobreviver. Quando perguntada onde o dinheiro foi parar, a resposta é sempre vaga. Isso acontece porque não existe intenção no uso do dinheiro. Em O Homem Mais Rico da Babilônia, a lição central não é investir nem enriquecer rápido. É aprender a reter parte do que se ganha para criar estrutura. Sem retenção, não existe construção. Sem construção, o dinheiro só atravessa sua vida. Esse comportamento mantém a pobreza porque impede o acúmulo inicial, que é a base de qualquer crescimento financeiro. Confundir salário com segurança financeira. Salário dá previsibilidade, mas previsibilidade não é segurança. Segurança financeira existe quando você não depende de um único evento mensal para sobreviver. Vamos a um exemplo realista. Uma pessoa ganha bem, mas todas as suas despesas estão ajustadas exatamente ao salário. Se houver atraso, demissão ou redução, o sistema desmorona. Isso cria ansiedade constante, mesmo com boa renda. Em Pai Rico, Pai Pobre, o autor insiste em uma distinção simples. Salário é renda ativa. Riqueza vem de ativos que geram fluxo independente do seu tempo. Quando alguém baseia toda a vida em salário, ela está a uma crise de distância da pobreza. O problema não é o salário, é a ausência de alternativas. 3. Acreditar que mais esforço sem estratégia resolve. Trabalhar muito é valorizado culturalmente. Pensar estrategicamente, nem tanto. Muitas pessoas acreditam que a solução financeira está em trabalhar mais horas, aceitar mais tarefas, sacrificar mais tempo. Mas isso tem um limite físico e mental. Vamos a um cenário comum. Alguém trabalha tanto que não tem tempo de estudar, planejar ou estruturar novas fontes de renda. Essa pessoa está sempre ocupada, mas nunca avançando. Em Quem Pensa Enriquece, o ponto-chave é que riqueza nasce primeiro da organização do pensamento, não da exaustão. Trabalho sem direção apenas mantém o ciclo funcionando, não cria saída. Esse padrão mantém a pobreza porque troca a energia por sobrevivência, não por crescimento. 4. Não ter uma filosofia financeira consciente. Se você nunca parou para definir o que pensa sobre dinheiro, você absorveu a visão do ambiente. Família, cultura, experiências ruins. Vamos a um exemplo psicológico. Uma pessoa cresce ouvindo que dinheiro é causa de problemas. Quando adulta, sempre que começa a ganhar mais, gasta de forma impulsiva ou cria dívidas sem perceber. Isso não é falta de controle, é programação mental. Em O Segredo da Mente Milionária, isso é chamado de modelo financeiro interno. Enquanto a mente associar dinheiro à culpa ou medo, qualquer avanço será sabotado. Esse fator mantém a pobreza porque bloqueia crescimento antes mesmo que ele aconteça. 5. Viver sem reserva e sem fôlego. Reserva financeira não serve para enriquecer. Serve para não aceitar qualquer coisa. Sem reserva, toda decisão vira urgente. Todo problema vira desespero. Toda escolha é feita sob pressão.
Imagine alguém que precisa aceitar qualquer trabalho, qualquer condição, porque não pode ficar um mês sem renda. Essa pessoa não negocia, ela aceita. Em Babilônia, a reserva é vista como proteção contra o imprevisível. Sem proteção, você vive reagindo. Reação constante é um dos maiores mantenedores da pobreza. Usar crédito para manter padrão de vida. O crédito moderno criou uma ilusão perigosa, a de que você pode viver hoje com dinheiro de amanhã. Cartões, parcelamentos e financiamentos permitem manter aparência, mas corroem estrutura. Vamos a um exemplo simples. Alguém usa crédito para consumir, não para construir. O futuro é constantemente comprometido para sustentar o presente. Kiyosaki explica que crédito só faz sentido quando cria ativos ou eficiência. Quando sustenta consumo, vira algema invisível. Esse hábito mantém a pobreza porque consome renda futura antes que ela exista. Não estudar finanças de forma estruturada. As pessoas estudam anos para trabalhar, mas não estudam para administrar dinheiro. Sem entender juros, inflação, risco e retorno, toda decisão financeira vira aposta. Quem não estuda paga taxas desnecessárias, entra em investimentos errados, perde dinheiro sem entender como. Ignorância financeira não é neutra. Ela cobra juros altos. 8. Normalizar ambientes de escassez. Ambiente molda comportamento silenciosamente. Se todo mundo ao redor vive reclamando, sobrevivendo, esperando o salário, isso se torna normal. Não por maldade, por repetição. Quem quer sair da pobreza precisa mudar o padrão de conversas, referências e expectativas. Ambiente não decide por você, mas influencia mais do que você imagina. 9. Buscar atalhos em vez de processo. A pressa é inimiga da construção. Muita gente quer riqueza sem aceitar o tempo necessário para criar estrutura. Promessas rápidas atraem quem está cansado, mas quase sempre terminam em frustração. Todos os livros clássicos concordam. Riqueza é consequência de processos consistentes, não de eventos isolados. Transferir responsabilidade. Enquanto o problema for sempre externo, o controle também é. Assumir responsabilidade não é se culpar, é recuperar poder de decisão. Quando alguém entende que escolhas constroem resultados, a pobreza perde a justificativa. Fechamento. Esses comportamentos não são falta de caráter, são falta de consciência. Os livros citados não prometem atalhos, eles ensinam estrutura mental e financeira. E estrutura sustenta a riqueza quando a motivação acaba. Transferir responsabilidade. Enquanto o problema for sempre externo, o controle também é. Assumir responsabilidade não é se culpar, é recuperar poder de decisão. Quando alguém entende que escolhas constroem resultados, a pobreza perde a justificativa. Esses comportamentos não são falta de caráter, são falta de consciência. Os livros citados não prometem atalhos, eles ensinam estrutura mental e financeira. E estrutura sustenta a riqueza quando a motivação acaba. Se você percebeu que o problema raramente é falta de dinheiro e quase sempre é falta de estrutura mental e financeira, então você precisa das ferramentas certas. Os livros que eu citei ao longo deste vídeo não são motivacionais, eles são base. O homem mais rico da Babilônia ensina disciplina e proteção financeira. Pai rico, pai pobre, muda a forma como você enxerga trabalho, ativos e renda. O segredo da mente milionária mostra como suas crenças sabotam suas decisões. Quem pensa enriquece ensina a organizar o pensamento para construir riqueza ao longo do tempo. Eu deixei os links desses livros na descrição.
não são indicações aleatórias. São ferramentas para quem decidiu parar de normalizar a pobreza. Se você quer só entretenimento, ignore. Se você quer estrutura, comece por ali.